Olá pessoal, sou Ricardo, sou educador aqui do Camp Caxingui, essa instituição que trabalha desde 1976 com a aprendizagem de jovens e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade social. Então espero que vocês gostem, estamos começando aí hoje um trabalho de webinar, um seminário online da nossa Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, com alguns palestrantes. A primeira palestra de hoje será com o psicólogo Paulo. Ele vai tratar a respeito de prevenção contra vícios durante esse período de pandemia. E ele vai abordar aí os principais assuntos, desde suas implicações sociais e familiares, como o tratamento e o que fazer diante de um cenário em que alguém da família foi identificado ou diagnosticado como dependente químico. Tá bom? Espero que vocês gostem, espero que vocês absorvam esse conteúdo. Ficou muito boa a entrevista com o Paulo, tá? No finalzinho aí do vídeo vai aparecer os contatos dele, o e-mail, o telefone, caso vocês tenham alguma dúvida, tá certo? Antes de tudo, não esquece de seguir o nosso canal, Portal Educadores Camp Caxingui, aí no YouTube, e de se inscrever nas nossas redes sociais, tanto lá no Instagram quanto no Facebook. Espero que vocês gostem, pessoal. Um abraço. E eu vou abrir aí para o Paulo apresentar um pouquinho do currículo dele, da formação dele, né? Seja bem-vindo, Paulo, né? E pode falar para a gente aí um pouquinho da sua formação e da sua experiência, por favor. É isso aí, Ricardo. É um prazer estar participando aí, né, contribuindo para a formação desses jovens. Eu sou graduado pela Universidade Cruzeiro do Sul, em psicologia, né? Já atuei em clínicas de dependência química na cidade de Biritiba-Mirim, tenho especialização em dependência química. Sempre busquei mais informações e me especializar nessa área, né? Hoje eu atendo em clínicas particulares, atendo em plataformas online também, como a Telavita. Estou aí para contribuir com tudo que for preciso. Perfeito, Paulo, né? A gente está hoje aqui, né, reunido para apresentar uma espécie de bate-papo, né, sobre cuidados de prevenção contra vícios, né, ou contra a dependência química nesse período de pandemia, né? E uma das perguntas que mais apareceram aí dos jovens, né, dos nossos alunos, eles querem entender um pouquinho, né, o que é um vício, qual é o mecanismo do vício. Você pode esclarecer para a gente um pouco, Paulo? Sim, claro. É uma pergunta bem pertinente, né? Hoje em dia a gente está vivendo uma situação diferente, né? Uma situação que muita gente não esperava perdurar por tanto tempo, né? E essa questão do Covid-19 potencializou muito algumas questões relativas à ansiedade, relativa à questão do tédio, né? Algumas pessoas no começo achavam que tinham controle da situação, que não ia demorar tanto, né? E acabaram percebendo que a coisa foi se estendendo, né? Na saúde mental, isso reverberou para as questões de potencialização e disparo de gatilhos emocionais, né? Um aumento muito grande na demanda. E, claro, a dependência química também foi considerada bastante pertinente, com bastantes ocorrências, né, com essas demandas, uma vez que, alterando a ansiedade, as pessoas, principalmente as pessoas mais susceptíveis a esse tipo de demanda, buscaram soluções do tipo aumentar o consumo do álcool, né, fumar mais, comer mais, principalmente no começo. Isso alterou bastante, né? O mecanismo do vício, ele é bem conhecido como a questão do sistema de recompensa, né? O nosso sistema nervoso central, ele atua como uma forma de marca, né? A pessoa, uma vez que ela experimenta qualquer substância, né, lícita ou não, né, porque tem essa diferença, ela acaba gerando uma sensação de prazer. Esse prazer, ele fica como se fosse registrado no nosso cérebro, bem próximo à memória, né, na região do hipocampo. Uma vez que esse sistema de recompensa é acionado, é muito complicado revertê-lo. Uma vez que, sem aquele uso daquela substância, a pessoa vai buscar porque o cérebro está pedindo. Por isso que se chama sistema de recompensa. Uma vez que ele sacia, aumenta a tolerância sobre aquela substância. Ou seja,
ela vai procurar mais e mais e mais vezes aquele tipo de substância que causou aquela recompensa. E aí é onde mora o perigo. Então, fico alerta. Perfeito, Paulo. Você acabou citando, né, a questão de gatilhos, né? Esses gatilhos, eles são universais ou eles dependem de pessoa para pessoa? E se você poderia citar alguns exemplos desses tipos de gatilhos? Certo, perfeito. O que acontece na maioria das vezes é que a gente lê muito sobre algumas patologias e algumas pessoas acabam se identificando com alguns comportamentos padronizados. Porém, nessa pandemia, o que a gente tem observado? Que as pessoas têm feito confusão com algumas questões. Por exemplo, ansiedade. Todo mundo tem um pouco de ansiedade, todo mundo é um pouco ansioso, né? Dentro de uma normalidade, eu não gosto muito de usar essa palavra, mas é uma palavra que tem sido, né, usada bastante ultimamente. A ansiedade, ela tem se exacerbado uma vez que a pessoa perdeu muita referência com o que fazer, né? Então, a ansiedade está muito relacionada ao medo, né? O medo de forma subjetiva, e a pessoa acaba se deparando com situações de medo de perder o emprego, né? A pessoa acaba se deparando com medo de ficar doente, medo de morrer, medo de não saber o que fazer. Então, isso aí acaba reverberando na saúde mental dessas pessoas. Os gatilhos mais comuns são tipos de informações desencontradas, que as pessoas começaram a assistir televisão e ver muitas imagens de caixões, de mortes, de pessoas doentes entrando em hospitais. Isso pode ser considerado um gatilho. Então é importante que a pessoa filtre, né? Um outro tipo de gatilho são as projeções, onde a pessoa acredita que comendo mais vai se sentir mais confortável, né? Isso está relacionado também ao instinto de preservação. Então, todas essas questões envolvem potencializadores de gatilhos relativos à ansiedade e à depressão, relativos ao medo. Certo. Mas isso vai depender de indivíduo para indivíduo, né? É isso mesmo? Sim, sim. Algumas pessoas têm uma resistência maior por estar mais organizado, outras pessoas têm uma sensibilidade maior, né, em relação a todos esses fenômenos que vêm acontecendo. Porém, no final das contas, todos acabam sendo atingidos, né? Uhum. Umas mais, outras menos. O que acontece é que a pessoa precisa se perceber em que nível que ele está de sofrimento, né? Ou então de como ele está sendo atingido. Por isso que vai variar de pessoa para pessoa. Ok. Então a gente pode dizer que todo mundo praticamente acaba tendo um gatilho que pode levar a algum tipo de vício. Sim, sim, com certeza. Hoje em dia, você pode perceber muita questão da agressividade, da violência relacionada a essa questão da pessoa que já possui essa característica, né? Esse perfil psicológico de ser uma pessoa com baixa tolerância à frustração, né? Ser uma pessoa que tem dificuldade de trabalhar questões emocionais. Então, muito provavelmente, ela vai procurar a bebida, vai procurar o uso de alguma substância para tentar compensar esse perfil, essa falta, entendeu? Ok. Ô, Paulo, né, eu tenho uma certa curiosidade, eu queria saber se existem, né, não apenas eu, mas alguns jovens também colocaram esse questionamento, se existe algum tipo de vício que é mais sutil de se instalar na vida mental, na vida psíquica de um indivíduo, né, que chega de modo meio sorrateiro, meio que sem perceber, o sujeito acaba se afogando no meio de uma prática ali que acaba se tornando patológica. Né? Tem como você dizer para a gente alguns exemplos, se existe esse tipo de vício, né? Mais sutis e perigosos? Sim, existem vários, né? Existem Uhum. vários. Né? Um dos primeiros que eu gostaria de destacar são os medicamentos, né? Algumas pessoas fazem uso assim indiscriminado de alguns medicamentos e acaba que ela não percebe que aquele medicamento pode gerar uma dependência, né? Esses medicamentos estão relacionados àquelas drogas lícitas, né? Que as pessoas geralmente pensam que todas as drogas são proibidas, né? Alguns medicamentos são distribuídos pela rede de saúde e eles
dependendo das circunstâncias, podem gerar uma dependência, e isso é muito sutil, né? Principalmente essas drogas relativas à dor, relativa a sistema de depressão, de humor, né? Porém, a gente vê ultimamente nessa quarentena o consumo exacerbado do álcool, né? O álcool também é uma substância também para proibida, né, para menores de idade, porém a gente sabe que o número cada vez maior de jovens, né, menores de 18 anos, tem consumido bastante o álcool. O álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central, esclarecendo aqui que depressora não quer dizer depressão, né? Depressora quer dizer que dependendo do perfil do usuário do álcool, ele vai ficar mais quieto ou vai ficar mais agitado. Então a gente vê muito nas festinhas aí, aquele jovem que bebeu bastante, sentado no canto, sob o efeito do álcool, e outros ficando bastante agitados. Esse tipo de bebida, esse tipo de ingestão de álcool, ele também é muito sutil. Quando se vê, a pessoa já está bem comprometida, bem independente da substância. Outros tipos de substância a gente pode perceber dentro de casa, né? Um perigo muito grande que a gente corre é deixar exposto algumas coisas, não só por causa do vício, mas sim da exposição, como são os produtos químicos, que a gente tem que ficar bem atento para não deixar ao alcance de crianças, né? Existem históricos de crianças que ingeriram água sanitária, cheiraram essa substância que dissolve o esmalte, também causa um tipo de lesão no cérebro, então é preciso ficar bem esperto. Certo. Você falou aí um pouco. Todas as substâncias têm o mesmo funcionamento nas funções cerebrais ou isso vai depender de substância para substância? Você deu um exemplo aí de que o álcool ele acaba gerando, tem um efeito depressor, né? Todas as substâncias têm esse mesmo efeito ou cada substância vai ter um efeito diferente nas funções cerebrais? Existem vários tipos, né? Mas os Uhum. mais conhecidos, né? Os mais conhecidos são os depressores, né? São substâncias que causam essa diminuição, né, no funcionamento, do tipo de funcionamento cerebral, né? E tem os estimulantes, né? Que são as cafeínas, as terminações de ínas, né? A cocaína, que deixa a pessoa, que fazem com que aumente o nível de neurotransmissores dopaminérgicos, né? E aí faz com que a pessoa fique mais agitada. Existem aquelas alucinógenas, né? Que também causam um tipo de reação mental, onde a pessoa começa a enxergar, ver coisas, e precisa muito observar como que a pessoa vai reagir para cada tipo de substância, né? Para cada tipo de substância há um tipo de mecanismo no cérebro, um efeito e um tipo de intervenção também. Uhum. Certo. O álcool, como o pessoal acaba falando que é uma espécie de droga de entrada, né? É só o álcool ou o cigarro também entra, ou existem outras substâncias químicas aí que acabam sendo drogas de entrada? Vai depender muito do contexto que o ser humano está inserido, né? Uhum. Geralmente, se for no trabalho ou então na escola, eles buscam drogas que não aparentam tanto assim às vistas, né? Então, no trabalho, você vê muitos profissionais usando álcool e tentando enganar o patrão, ou então os colegas de trabalho. Na escola, também muita questão do cigarro, né? Depois eles partem para a maconha junto com o álcool, né? A maconha é uma droga ilícita que tem gerado bastante discussão quanto à questão da dependência, né? Muitos estudos aí estão contestando a questão de dependentes, mas também os malefícios são certos, né? Uhum. Infelizmente, existe uma veia, uma camada política aí que defende o acesso à maconha para questões medicinais, só que é dentro de outro contexto que muitas vezes fica mal esclarecido na mídia. Mas é importante alertar que uma vez que o jovem experimente, dependendo do perfil e da circunstância, fica difícil largar. E dá mais trabalho para largar do que para iniciar mesmo a experimentação. Por isso que tem tantos casos de violência e virou um problema de saúde pública, né? Então é preciso ligar todos os alertas para que se tenha contato. É preciso buscar ajuda para poder não
permanecer naquilo com tantos prejuízos, né, sociais, de saúde física, etc. Certo. A gente já falou aí do álcool, né, e da maconha, né? Queria que você esclarecesse para a gente aí os principais efeitos, né, no organismo por conta do consumo excessivo, tanto do álcool quanto da maconha, do cigarro, da cocaína, que são as drogas aí acho que mais conhecidas, né, aqui no Brasil. Vai depender muito do organismo, né? E existem Uhum. relatos, né? E a gente fica muito, né, com medo desses relatos porque são muito diferentes. Então, assim, tem pessoas que consomem o álcool de forma exagerada por décadas, né? E nem, não tem tantos problemas de saúde. Porém, existem organismos, né? Pessoas que consomem por um curto período de tempo, mas ela já tem uma predisposição, né? Então, ela pode ter problemas de pressão, ela pode ter confusão mental, ela pode ter um AVC, né? Então, depende de pessoa para pessoa, né? Em relação à maconha, a mesma coisa. Porém, a maconha, historicamente, ela tem aumentado os níveis de THC, né? Que é a substância principal, né, da maconha. Essa substância, para algumas pessoas, né, ela tem um efeito muito devastador, né? Para outras, nem tanto. E geralmente, né, essas pessoas que defendem o uso da maconha são pessoas que não têm tantos efeitos negativos, né? Por exemplo, perda de memória, né? Um tipo de que eles falam de larica, que é a questão de comer bastante, né? Crise de abstinência, né? Em relação à cocaína, já é um pouco mais radical, porque ela, como é uma droga excitante, ela geralmente pode gerar muitos acidentes de trânsito, confusão mental, violência, né? Então, a maconha, a pessoa costuma ficar um pouco mais quieta. Já as drogas estimulantes geram tipos de comportamento que socialmente são mais complicados de lidar, né? E o crack também. O crack tem uma questão mais nociva, porque em curto espaço de tempo ele costuma gerar muitos malefícios além do que a maconha gera. Se a pessoa usa, geralmente o usuário ele não usa somente uma droga, mas ele tem aquela droga de preferência. Então, dependendo do tipo de droga de preferência que ele tiver, a lesão e os danos à saúde dele vai ser bem maior, né? Certo, perfeito. Ok. Dos tipos de vício que você já tomou conhecimento aí na sua experiência, né? Qual que você considera ou viu como o mais devastador, o mais perigoso? Colocar a vida da pessoa ou das pessoas que estão à sua volta em risco, né? Todos são perigosos, né? Todos são, né? As pessoas Uhum. que as pessoas que defendem o uso da maconha, né? Não sei se elas entrariam num Boeing com o piloto havendo usado o dia inteiro, então nas últimas 2 horas, uma substância como a maconha. Mas ela defende. O álcool há uma devastação muito grande a nível social, né? A nível familiar. Acaba que a esposa, os filhos suportam o sofrimento durante um tempo, mas acabam que, devido às recaídas, não acreditando mais no alcoolista, né? Como se fala. Agora, o que eu já vi na minha experiência em clínica, em instituições, com certeza é o crack, né? Uhum. Você conversando com o paciente que usa o crack por muito tempo, a primeira coisa que você nota são os dentes, né? Totalmente desgastados, principalmente os dentes da frente. Você vê um histórico de transformação, de violência, e eles costumam sumir, realizar furtos, se prostituir. E aí, quando você vai saber o histórico da família, a família está muito devastada e sofrendo porque não vê solução, né? A falta de uma solução a médio e longo prazo, então a médio e curto prazo, é muito difícil, porque geralmente eles não sabem o que fazer porque já tentaram de tudo. E sofrem, os filhos sofrem, a esposa sofre, e o crack com certeza é que gera um efeito mais devastador. Certo. Então a gente
entrou aqui num ponto que eu quero entender melhor, né? Quais são as implicações sociais, né, para a sociedade, mas também para as famílias, né? Uma vez que foi identificado que um cidadão ou um familiar está ali sofrendo por conta de um vício, né? Ele está acometido de um vício. Certo. A primeira coisa é enxergar, né, de uma forma diferenciada, porque na maioria das vezes a sociedade vai julgá-lo como uma pessoa que está ali daquele jeito porque ele quer, né? Tudo bem que depende muito dele para se ver tratado, né? Não uso a palavra curado, mas se tratar vai depender muito dele. Porém, como eu falei no começo, o sistema de recompensa ele é muito forte. Então, a sociedade vai julgá-lo, principalmente quando usuário de drogas ilícitas. Existe todo um sistema, né, legislativo que prende, né, e que está tentando hoje em dia, nos dias mais assim atuais, enxergar de outra forma, enxergar como um paciente mesmo como uma doença. A sociedade vai julgá-lo de forma moral, né? Vai dizer que ele é uma pessoa que está bebendo porque quer, e está dirigindo daquele jeito porque quer. Então, há muito julgamento moral, né? Nas varas da justiça e na legislação atual, eles estão tentando criar uma rede de atendimento multidisciplinar, né? Principalmente uma visão mais humana, né? Uma forma de tratar o dependente como uma pessoa que precisa de ajuda, né? Essa rede multidisciplinar envolve psicólogos, assistentes sociais, né? Entender como que aquela pessoa chegou àquele nível de uso, de prejuízos, né, sociais. E, infelizmente, a grande verdade é que se você está num pronto-socorro e chega um drogado, ou então uma pessoa que fez uso de alguma substância, numa maca, e do lado tem uma senhora de idade, tem um trabalhador, né, que eles vão fazer essa comparação, né? Como pode tratar uma pessoa que está usando droga porque quer, né? Então tem essa confusão, né? O tratamento não é um tratamento simples, né? Existem muita dificuldade deles entenderem como é que funciona a recaída, e havendo a recaída, as pessoas acabam perdendo a paciência e a tolerância com esses pacientes, entendeu? A sociedade acaba enxergando dessa forma. Uhum. Talvez esse julgamento seria por uma espécie de quebra da confiança, né, com muitas aspas aí, né, do adicto aí em relação às pessoas que estão o acompanhando ou até mesmo seus familiares. Ah, sim, eles vão mentir bastante, né? A pessoa Uhum. que faz uso de substância, ela carrega consigo essa marca, né? E devido à questão da abstinência e à questão da própria dinâmica da doença, ela vai mentir bastante, ela vai aprontar bastante, desaparecer, deixar as mães muito preocupadas, né? Existe esse problema e é um problema muito real. Porém, a família precisa entender que somente com um tratamento efetivo, né, uma, é que se pode encaminhar para uma boa recuperação, uma diminuição do uso e um tratamento efetivo daquele paciente com a relação dele com a droga, entendeu? Existe alguns níveis de uso aonde costuma dar muito resultado quando se administrado um bom tratamento com o psiquiatra, com o psicólogo, com o assistente social, com o enfermeiro. Se precisar internar, em alguns casos são necessários, eu recomendo também. Porém, existe essa questão da discussão sobre a internação voluntária e a internação involuntária, né? Algumas pessoas são totalmente contra, mas eu enxergo assim, se for para salvar a vida do paciente que está ali na Cracolândia, sendo prostituído ou cometendo delitos, eu acredito que a internação involuntária pode salvar, porém, não em qualquer lugar, né? Existem instituições aí, clínicas sérias, que tem realmente psicólogo, que tem realmente uma estrutura, e tem lugares aí que só tem no nome. Então, nesses lugares que não tem realmente esses profissionais para zelar pela vida ali do dependente, do adicto,
são lugares que eu ficaria de olho aberto até para preservar a vida do paciente. Agora, os lugares onde tem muito respaldo, muita estrutura, todo o corpo de funcionários funcionando, o ambulatório, geralmente costuma dar muitos resultados positivos. Perfeito. Paulo, queria entender um pouco onde entra, né, a questão daquele processo de redução de danos, nessa discussão aí do tratamento, da internação voluntária e involuntária, onde que ela entra? Então, a redução de danos é uma modalidade, né? É uma técnica, né? Onde, em alguns casos, ela dá muito resultado, em outros ela não dá resultado nenhum, né? E aí é onde acaba que a família acaba desacreditando, tanto na clínica como no profissional, como na pessoa que está atendendo, porque vai depender muito do perfil do paciente. Eu não acredito muito que redução de danos sirva para todos, né? Então é preciso ver qual tipo de personalidade que aquela pessoa tem, qual o perfil que ela tem com a droga, qual a relação que ela tem, como que é a estrutura familiar, existe a questão da codependência, né? O que quer dizer isso? A família também fica doente, né? Então, o que que você vê muito na clínica? A mãe chega lá muito preocupada com a saúde do filho e na primeira coisa que o filho pede, a mãe já leva lá 3 pares de tênis, uma caixa de desodorante, começa a infantilizar o paciente e o paciente ele está muito provavelmente inserido nesse contexto por esse excesso, né? Por aquela falta do não, né? Então, eu não recomendo em alguns casos essa questão do uso do controlado da droga, né? Eu Uhum. recomendo, dependendo da situação, da estrutura, um atendimento mais radical, né? Dependendo da droga, e um trabalho de conscientização de todo aquele prejuízo que ele está tendo em relação ao abuso da substância. Tá? Então, diz para mim, é claro essa linha que define quando fazer um tratamento mais radical e quando optar pela redução de danos, ou essa linha não é tão clara assim, ou ela é muito tênue, que pode ser no início uma coisa, depois outra, começar de um jeito, e aí perceber que a coisa não está dando resultado e partir para uma coisa mais radical. Queria que você explicasse se é uma linha clara ou não é tão clara assim, ou as coisas podem mudar conforme o quadro vai sendo Então, alterado. é muito complexo. É muito Uhum. complexo. Não é nada claro assim em nenhum estágio. Porém, é como eu te falei, quando tem uma equipe multidisciplinar, é preciso fazer uma reunião para escutar todo mundo, entendeu? Uhum. Se ele está internado, vai ser um tipo de postura. Se ele está em casa, usando em casa, na rua, vai ser um outro tipo de visão da coisa, né? O que a gente percebe é que é muito difícil ele ser tratado em casa, entendeu? Dependendo da substância. A gente vê muito uso de maconha domiciliar e a pessoa fica anos achando que não está tendo problema nenhum, né? Acaba que o vizinho comenta com o outro e todo mundo ali no condomínio, então na rua vê aquela pessoa usando maconha e para ele não tem problema nenhum. A questão é que todos os danos e os prejuízos que ele tem, né, tem que ser vistos em relação a ele mesmo, a integridade física dele mesmo, e em relação aos prejuízos da família, né? Então, o que acontece? Dependendo do tipo de substância, se ele colocar a vida dele em risco, ele tem que ser internado, tem que ser uma coisa mais radical, né? Agora, dependendo da substância, a pessoa fica anos achando que está tudo bem, né? Por exemplo, o álcool, né? E achando que pode parar a qualquer tempo, entendeu? Que ele vai escolher a hora que ele vai parar e ele não enxerga as crises de abstinência que ele tem quando ele não resiste na sexta-feira à tarde, ou então no domingo ou de manhã, e aí é um gole só, é uma tragada, entendeu? Ou então um uso apenas que desencadeia todo a repetição, o ciclo, né? Que ele estava vivendo antes. Então não é simples, é preciso ter um acompanhamento, né? E geralmente a família, por estar inserida dentro da problemática, ela não enxerga do mesmo jeito de um profissional, né? E a família geralmente sofre, né? A família geralmente acaba batendo em várias portas, tentando achar respostas curtas e soluções fáceis, mas de fácil e de claro não tem nada.
É preciso trabalhar a longo prazo para poder aumentar o tempo do não uso, né? E ressignificar a vida daquela pessoa, para aquela pessoa ter um sentido, né? No bem-estar, um sentido no pertencer à família, né? Tem que haver todo um resgate. É bem complicado, não é fácil. Tá certo. Paulo, eu queria que você falasse para mim, a gente sempre tenta não, né? A gente sempre ouve por aí a relação entre vício e violência. Essa relação existe, né? Eu queria que você contasse um pouco para a gente se existe, se não existe, se ela tem uma relação direta também com questões de violência doméstica, se existe, como ela afeta, como ela contribui com o aumento ou não, né, para essa realidade. Sim, eu penso assim, uma resposta por partes, né? Aí eu volto de novo a dizer que cada pessoa tem um perfil e tem um contexto, né? Então vamos Uhum. lá. Ela pode negar, né, que usa, mas não fica violento. Porém, alguém vai sofrer as consequências daquela violência e daquele vício, né? Que seja ele mesmo, na rua, no trabalho, em casa. Agora, o que acontece? Durante o uso, durante aquele período que ele está fazendo uso daquela substância de preferência, ele muito provavelmente ele vai estar dentro de um contexto de prazer, de realização. O grande problema é quando ele se vê fora daquilo ali, sem a substância, e o cérebro dele perde, né? Então, tem as crises de abstinência, tem a ausência da substância, e aí o que é que o sistema de recompensa faz? Começa a alterar a química interna mental, cerebral. E aí ele fica mais ansioso, né? Ele fica mais agitado. As intervenções psiquiátricas nos pronto-socorros aí são geralmente pessoas em crises, né? Em estado de agitação muito grande. E aí aquela pessoa que sempre foi calma, sempre foi tranquila, que sempre foi contida, ela pode alterar sim o comportamento, né? E a relação é justamente essa, a alteração neurológica, né? A falta daquela substância e o desenvolvimento para um comportamento mais agitado. Dependendo do tipo de agitação, pode sim desenrolar para um ato de violência, de furto, de roubo, de até de suicídio, entendeu? É uma coisa também que acontece muito. Então, não se pode julgar o antes nem o durante, e sim a falta e o depois, como a pessoa vai reagir sem aquela substância ou tendo usado muito, entendeu? Existe sim essa alteração, e aí ela pode ser dentro de casa, pode ser no trânsito, né? Pode ser no grupo social onde ele costuma ficar, ele pode se tornar uma pessoa bastante violenta. Perfeito. Então, até aqui, pelo que eu entendi, então o vício ele se torna um problema não apenas de saúde pública, né? Mas ele acaba sendo um problema para a sociedade também, Sim, como um sim. todo. Sim, as estatísticas estão aí para mostrar que, né, os órgãos de segurança aí, eles têm aumentado o atendimento aí em relação a consequências do uso abusivo do álcool, de drogas, né? Não sobra só para o SUS, né? Porque uma hora essas pessoas serão atendidas na rede pública, porém as polícias, né? Elas têm trabalho para administrar a questão do acesso dessas pessoas às drogas, né? Ilícitas principalmente, né? E anfetaminas, em geral, elas também mapeiam, né? Porque essas pessoas convivem em sociedade e elas acabam, na maioria das vezes, quando se envolvem com delitos, sendo presas, né? Tem todo um prejuízo social, sim, né? A questão de violência também entra nessa questão social, porque a pessoa faz parte de um grupo e acaba se tornando um problema social também, né? Agora, o que acontece? O que a gente tem observado é que quanto mais discussões, né, e quanto mais educação tiver, vai ser melhor para todo mundo, né? O que as pessoas confundem é que com a repressão as drogas vão desaparecer, né? As drogas elas existem desde a Idade Média ou antes, entendeu?
E a tendência é que, se não se fizer um trabalho de prevenção, de conscientização, a tendência é as coisas só piorarem. Certo. E que de maneira, né? De que maneira o vício em si pode afetar o futuro, né? O futuro de uma pessoa, né? Ah, de várias formas, em várias áreas, entendeu? Não somente no nível individual, mas coletivo, laboral. Vai depender muito, como eu falei, do contexto. Vai depender muito da complexidade que aquela pessoa tem com a relação da relação dela com a substância que ela usa. Então vamos lá. Uma estudante do sexo feminino que experimentou maconha ou costuma ingerir muito álcool aos finais de semana, ela pode se tornar uma pessoa dependente e não ir bem numa prova, faltar no trabalho, faltar na escola, largar os estudos. Os prejuízos são inúmeros, entendeu? É porque, como eu falei, vai depender muito da relação dela subjetiva com aquela substância. Vai depender muito, Certo. mas precisa abrir os olhos. Uhum. Essa relação do adicto com as drogas, ela tem níveis, né? Que vão progredindo, começa num nível, vai para outro, até chegar num nível altíssimo. Assim, em relação à quantidade de droga e o tipo de droga, sim. Mas o sentido e o significado que ela atribui à droga, aí é preciso investigar. Cada pessoa vai ter um tipo de relação com a substância. Então, o que você escuta bastante na clínica? São jovens que vêm de famílias desestruturadas ou não, às vezes tem famílias muito bem estruturadas e por uma questão circunstancial, então de opção de acesso, né, ele experimentou e se tornou um adicto. E tem a questão também do tipo de perfil que a pessoa tem, né? Então, o que é que acontece? A gente vê muito o jovem ansioso, né? O jovem que não se satisfaz com o celular, que semana que vem já não é tão moderno. O jovem que não tem nada para fazer. O adulto que está infeliz no relacionamento. Uma hora eles vão experimentar alguma coisa que vão trazer um conforto, um prazer, e aquilo ali gerar a dependência, entendeu? Agora, só voltando à questão do nível, geralmente eles usam uma droga de acesso, né, experimentam, e aquilo ali eles não conseguem largar, e os níveis são justamente do pouco uso para o uso exagerado e a instalação da dependência, que uma vez instalada é que gera todos esses problemas que a gente está citando aqui. Certo. E existe, né? E se existe, qual é a relação entre vício e tecnologia, né? Os jovens têm falado muito, né, sobre o uso excessivo de celular, né, o tempo excessivo na frente de computador, tempo excessivo jogando videogame, né? Isso tem alguma relação direta com vício? Pode ser chamado de vício, né? Ou não, né? Sim, é um vício tecnológico, né? Não é de uma substância, mas sim que envolve sistema de recompensa, né? No videogame existem estudos hoje em dia relacionados à questão da imersão, né? Eles realizam coisas no videogame que na vida real eles jamais realizariam, né? Isso gera uma satisfação, né? A imersão é estudada por psicólogos e alguns jogos de videogame são desenvolvidos, ajudados por alguns psicólogos, porque isso gera um certo prazer, né? Porém, o tempo é considerado perdido, porque tudo aquilo que ele desenvolveu, que ele evoluiu no jogo, não tem sentido prático na vida prática, né? A questão do celular tem muito a ver com a rotina da pessoa. A pessoa geralmente tenta se controlar, mas uma vez que ela acessa, por exemplo, o Facebook, tem um videozinho lá de cachorro, ela não consegue mais largar. E vamos supor que se ela não conseguiu largar por uma hora, é uma hora perdida, porque se ela conseguir se organizar e acessar no final do dia, vai estar sempre a mesma informação, né? Então, na nossa área da psicologia, a gente entende isso como comportamento aprendido, né? Vira um hábito, né? Condicionante.
né? E existe um prejuízo laboral também, né? Muita gente tem usado o celular no trabalho e as empresas estão preocupadas com esse tipo de comportamento, justamente para diminuir o tempo de uso e tornar a pessoa mais proativa, né? Mais produtiva. Então, é preciso observar que tipo de tempo você gasta e que tipo de organização você faz do seu tempo, né? Existe uma expressão que diz que o tempo é dinheiro, mas muita gente repete, mas não vê relação disso na vida dele prática, só quando ele tem um prejuízo muito grande. Então é preciso trabalhar essas questões, é preciso criar situações que ela possa se organizar melhor e possa viver melhor, utilizando melhor seu tempo. Perfeito. Ok. Quanto a tratamento, Paulo, né? Como funciona o tratamento para dependentes químicos, né? Ou para vícios em geral, tá? Como funciona? Quanto tempo leva esse tratamento? Em média, né? Já que vai variar muito, né? Do tipo de vício, substância, indivíduo, né? É muito bem falado por você, vai depender muito disso aí que você falou. Porém, eu tenho percebido que tem aumentado um número assim bem considerável de mulheres, né, que estão fazendo uso do álcool, né? E aí aumenta bastante, dependendo do perfil, o tempo de tratamento, né? Porque são mulheres muitas vezes que não têm acesso, né, por preconceito, a alguns órgãos assim, que tem medo de procurar ajuda. E aí esse tipo de público é um público diferenciado, que tem que ser olhado com mais cuidado, de forma mais sutil. O que eu estou querendo dizer? Quando o pessoal vê um homem bêbado, o pessoal meio que não tem tanto julgamento moral, preconceito, né? Agora, quando é mulher, eles acham que a mulher não deveria, não podia estar passando por aquilo, que aquilo ali não é uma doença, né? Então é bem complicado. Agora, o que acontece hoje, a gente tem na rede pública os CAPs ABs, né? Onde são lugares onde as pessoas podem procurar, é gratuito, né? Existem os AAs, né? Alcoólatras Anônimos, os NAs, que são os narcóticos anônimos, onde as pessoas podem participar das reuniões. Se a pessoa conseguir, por meios próprios, parar ou diminuir bastante o uso e sair da situação de crise, elas podem procurar esses lugares que eu falei. Se caso, né, ela tiver crises muito fortes, muito assim devastadoras, em crise eu recomendo que procure uma clínica, entendeu? Por quê? Porque existem situações que a própria integridade física do paciente vai estar em risco, entendeu? Então a gente tem na rede pública os CAPs, os hospitais, né? Os ambulatórios de saúde mental, né? E toda uma equipe, todo um formato interessante e muito bom de atender esse tipo de público. Porém, existem as comunidades terapêuticas mantidas por instituições às vezes religiosas, que também oferecem um acolhimento e um atendimento a esse tipo de público. Eu recomendo a família buscar todas as informações pertinentes ao lugar onde a pessoa está indo, entendeu? Ao tipo de histórico da instituição, entendeu? Para quê? Para que o paciente não vá para um lugar onde não tem cuidado, onde ele vai ser agredido, entendeu? Então é preciso ter muito cuidado. Certo. E qual a importância, Paulo, do apoio, né, desse suporte familiar durante o tratamento? Ah, é muito grande. É muito grande. Se você tem uma família onde tem uma mãe, um pai, um irmão que esteja interessado em te oferecer ajuda, é preciso trabalhar isso com o paciente para ele dar importância, né? Para ele se agarrar nessa motivação enquanto ainda tem, né? Porque infelizmente, dependendo do caso, a família acaba que desistindo, né? Em última instância, assim, não aguenta mais tanto sofrimento, tantas situações vexatórias, preocupantes, né?
tantos problemas, né? Então a família às vezes cansa, né? E aí o que é que acontece? Tem que ser feito esse trabalho de conscientização para mobilizar o mais rápido possível a intervenção e a ajuda a essa pessoa, entendeu? Mas é muito Certo. importante. Dependendo da família aí, é muito importante oferecer o acolhimento aos familiares também, atender a família, porque não é brincadeira, é uma coisa seríssima, bem complicado mesmo. Certo. O público que a gente atende, né, na nossa instituição, geralmente são jovens, né, em situação de vulnerabilidade social. E aí eu Certo? queria que você dissesse para a gente, né, como uma família ou familiar pode contribuir caso ele tenha conhecimento ou identifique, né, dentro ali do seu convívio, alguém que está fazendo uso de substâncias químicas de modo abusivo, né? Como essa família pode ajudar ele? Bem, a primeira coisa é entender de forma correta o que é que está acontecendo, né? Uhum, Se você escutar isso e entender que atender essa criança, esse jovem, não é agredindo, como você escuta algumas pessoas falando, ah, ele usa droga porque não tomou umas pauladas. Lá em casa eu desci a paulada, agredi e ele parou de usar. Eu não iria por esse caminho, né? uhum, Mas muitos acabam fazendo isso. Então o ideal é que você escute essa pessoa e leve essa pessoa a um atendimento, entendeu? Especializado, a um atendimento profissional, para que desde o começo seja feito de forma correta. O que acontece na maioria das vezes é que existe essa questão afetiva, e aí a mãe e o pai acham que ele vai largar, que ele precisa tomar uma surra, precisa trabalhar, ele usou porque não estava fazendo nada, entendeu? Então o pai, a mãe, o irmão tem que procurar conversar, acolher, né? E buscar ajuda profissional. Sozinho vai ficar muito difícil, a não ser que haja uma motivação muito grande. Sempre, sempre, em qualquer nível do atendimento, a relação principal no tratamento é a relação motivacional. O paciente tem que estar motivado a querer parar de usar, a querer parar de destruir a vida dele e da família. Então, sem motivação, ou então com baixo nível de motivação, ele vai recair, ele vai aumentar o uso, ele vai gerar vários problemas para todo mundo. uhum. Então, a participação da família acaba se tornando um significado motivador para esse indivíduo que está buscando largar aí esse vício ou sair da dependência. Sim, sim. O que não pode haver é um vitimismo hipócrita, entendeu? O que não pode haver é um tipo de infantilização do sujeito, né? Tem que ser feito um trabalho bastante de conscientização, né? Com bastante maturidade, para que ele entenda que o que ele está fazendo é o grande prejudicado é ele. A doença é uma doença progressiva, né? Como dizem os livros do AA, é progressiva e fatal, né? Então, o que resta para ele, no final das contas, é a morte. Ele pode morrer por causa daquele uso. Então, se a morte para ele não for algo que gere um medo, então é preciso ver o que, que o motiva a fazer parar. É interessante isso que você abordou, porque assim, às vezes a pessoa está fazendo uso, é muito jovem, e acaba que ele tendo um relacionamento, a esposa tem um filho. Então ele começa a refletir, né, o que que ele vai fazer com a droga e a família. E agora tem um filho que precisa do trabalho, que precisa dos cuidados. Isso ajuda, mas às vezes não é determinante para ele largar o vício, mas ajuda muito. Então, essa motivação interna é quase que 90% do tratamento. Certo? Você falando agora, né, sobre essa questão do filho, eu acabei lembrando de um caso que eu acompanhei, né, numa instituição religiosa que eu fiz parte, né, aonde o indivíduo ele acabou chegando até as portas dessa instituição exatamente porque ele entendeu que agora ele era pai de família
e que ele precisava de ajuda para sair disso, Sim, né? sim. E eu achei muito bacana, porque lá na época, nessa instituição, as pessoas ali, muitos ali saíram dessa realidade, né, das drogas e tal, por essa via, né, de uma instituição religiosa. E o trabalho que foi feito, né, além do trabalho religioso, catequese e tudo mais, foi esse trabalho de ressignificação motivadora, Sim, né, por meio do histórico familiar dele e tudo mais, ou seja, das realizações presentes para o futuro e não do presente para o passado, né? Eu achei muito interessante isso e lembrei de um caso, né? E hoje eu acho que eu tenho ainda um contato mínimo com essa pessoa, né? E ela está praticamente recuperada aí, né? Ou seja, está em tratamento ainda, né? Porque é contínuo, né? Essa sim. ressignificação. Né? Então, as instituições religiosas, né, elas têm um papel muito importante, principalmente devido à nossa sociedade ser bastante hipócrita e preconceituosa quanto a essa problemática. Então, acaba que a pessoa, através do desespero, né, busca essa ajuda e elas são acolhidas por pastores evangélicos, por instituições católicas que recebem, né, essas pessoas sem visar um lucro, né, sem visar assim um ganho em cima daquele paciente, né. Nesses lugares tem terapeutas ocupacionais, tem psicólogos, né, são instituições seríssimas, né. O grande problema são instituições que não têm um zelo, vamos supor, por ter esse corpo de profissionais e acabam com ex-dependentes, com ex-internados virando terapeutas e sem querer julgar, né? Sem uma formação correta, porém trazendo a história de vida pessoal dele, achando que vai curar o outro dependente porque ele sofreu ou então sofre ainda com aquele problema, né? Eu costumo dizer que é preciso ter muita atenção, mas é preciso respeitar a ajuda que chega, sem muito preconceito, né? Uhum. Mas eu considero, assim, eu aplaudo as igrejas, tanto católicas como evangélicas, que abrem espaço para esse tipo de suporte, mas não é fácil, entendeu? Eu Sim, trabalhei em uma instituição onde o proprietário era um ex-pastor evangélico, e ele, no começo, ele recebia e deixava essas pessoas, esses pacientes, morando no fundo da igreja, e a própria igreja expulsou eles de lá, entendeu? Porque falava que ali era o lugar dos cultos e tal, e ele teve que alugar um espaço para poder colocar essas pessoas. Mas a atitude dele foi cheia de boas intenções, tentando ajudar. perfeito, perfeito. Eu já vi esse trabalho acontecer em parceria, né? Uma instituição religiosa parceira de uma clínica, que é parceira de um médico, que é parceira de um psiquiatra. Eu acho que entra mais naquela questão multidisciplinar, né? Como você havia falado anteriormente, né? Não, e uma falha também do sistema assistencial, né? Público, né? Então, assim, a crítica que eu faço é assim, esse guardador de carro, que às vezes é um alcoólatra ou então um usuário de drogas, que você vê na rua, dormindo na rua, guardando o carro para comer um lanche e usar a droga no final do dia, né? Ele não é visto, ele não é enxergado pelas redes assistenciais. Ou então, quando são, eles não querem entrar no cadastro por uma questão de, entre aspas, perda da liberdade, né? Porque eles vão ter que tomar banho, eles vão ter que seguir certas normas das instituições. Então acaba que médicos acabam, né, voluntariando e levando para essas instituições, acabam bancando o tratamento, porque ele vê a pessoa no centro das cidades, né, dormindo nas praças. E isso é um problema social, que a nossa sociedade, o sistema assistencial é muito falho nisso aí, por uma questão de políticas públicas, né? Sim. Ok, perfeito, Paulo. Paulo, eu queria que você. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui com a gente, tá Beleza. certo? Agregou bastante, né, conhecimento, informações aí pertinentes em relação à dependência química, né, os cuidados que os jovens precisam tomar, o apoio que a família precisa dar nesses momentos de dificuldade, né? Foi muito importante, fico muito grato mesmo pela sua participação, né? Gostaria que você deixasse aí, né, o seu contato, seu telefone de contato, seu e-mail,
Né? Você pode falar para a gente aí? Pode O meu deixar. e-mail eu que agradeço pelo convite, me senti honrado e estou à disposição. O meu e-mail é paulo5823@hotmail.com. Quem quiser mandar perguntas, estou à disposição, irei responder, lógico, de acordo com o tempo. E meu celular é 011 9938 25974. Também estou à disposição, né? Eu acredito que é um tema que precisa ser falado, né? É um tema que a gente necessita ser falado. O que a gente vê hoje são situações envolvendo pessoas cada vez mais jovens, né? Envolvendo cada vez mais mulheres, né? E também idosos. Então, todos esses temas que nós falamos aqui são importantes para todas as idades, né? E preocupante também, uma vez que a gente se vê vítima, envolvido e fazendo parte dessa problemática. Talvez a gente não esteja usando, mas a qualquer momento na rua a gente pode ser vítima de um assaltante, usuário, de um motorista que acabou de usar, né? Ou então de uma pessoa que a gente pode oferecer uma ajuda, que não é nenhum desses casos aí que eu quis dizer, mas que está ali jogado numa praça, sentado na frente de um bar, desmaiado, às vezes até com uma fratura, né? E a gente acaba não enxergando, o sistema público às vezes não tem uma estrutura adequada para atendê-lo, e as famílias estão aí precisando de um suporte, mas devido à questão da codependência, sem saber muito o que fazer. Então eu sugiro que essas pessoas busquem ajuda, né? Ajuda séria, né? Ajuda responsável, para que ofereçam uma melhor qualidade de vida e um bem-estar dentro dos padrões que a gente espera. Tá bom? Estou às ordens. Foi um prazer conversar com você, oferecer essas respostas. Claro, algumas coisas a gente poderia estar falando aqui a tarde inteira, mas dentro do nosso espaço é o que a gente pretende oferecer. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse conteúdo, dessa entrevista, desse nosso bate-papo aí, hein? Diz aí o que você achou. Deixa seus comentários aqui embaixo, tá bom? Dá uma curtida aí e dá uma força aí pro nosso canal aí do Camp Caxingui. Tá bom, pessoal? Até mais. Acompanhe-nos aí, tá? No nosso canal Portal Educadores Camp Caxingui. E até a nossa próxima palestra aí do webinar CIPAT 2020. Tchau, tchau, pessoal.